E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a odontogênese ou embriogênese dentária. É um assunto muito interessante, muito legal de falar, de escutar, acredito que vocês vão gostar. E eu espero que vocês entendam, compreendam. Qualquer coisa, vocês podem me procurar no WhatsApp, ou então a Gabi. Eu estou gravando essa aula, a princípio é para ser ao vivo, né, no Meet. Mas eu estou gravando porque hoje vocês estão bem sobrecarregados, né? Tem reposição de aula, monitoria, aula no período da noite. E aí eu resolvi gravar porque até quem não poderia participar hoje, assiste, né? Assiste a monitoria e aí dá tudo certo. Então pode voltar, se não entender, volta e pausa, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Então, gente, peguem o cafezinho de vocês, o suquinho e vamos começar aqui a odontogênese. Gente, primeiramente vamos entender o que é a embriogênese dentária, a odontogênese. A gente consegue deduzir muita coisa a partir desse nome, né? Odonto, como a gente já sabe, remete a dente, a estruturas dentárias, e gênese é a formação ou origem. Logo, odontogênese quer dizer que é um processo de formação dentária. Quando é que isso vai acontecer, Gabriel? A odontogênese ela acontece a partir da quinta semana em que o embrião está se desenvolvendo. E aí, o que é que vai acontecer? Na nossa mandíbula e na nossa maxila, os dentes eles vão começar a se formar. E aí, é justamente no final dessa formação, a gente vai ter as duas arcadas, tanto a inferior quanto a arcada superior. E aí, o que é que vai se desenvolver? Como eu já falei, além dos dentes, tecido de suporte. Então, nós vamos ver, posteriormente, que outra estrutura muito importante que vai ser desenvolvida, além dos dentes, é o periodonto de inserção. Mas aí, para que isso aconteça, o que é que precisa surgir? Uma interação entre quem, Gabriel? Pelo amor de Deus. Primeiramente, nós precisamos ter o epitélio oral, e aí esse epitélio oral ele vai interagir com o ectomesênquima que está subjacente a ele. Então, o epitélio oral ele vai se interagir com o ectomesênquima subjacente, e esses dois vai formar o quê? A banda epitelial primária. Essa banda epitelial primária ela vai ser extremamente importante para o aparecimento de várias estruturas, como, por exemplo, de duas lâminas. Aqui a gente colocou a lâmina dentária porque ela vai formar os germes dentários. E a lâmina vestibular, ela vai formar o fundo de sulco. E aí, aqui é só, né, para a gente resumir o que eu falei aqui, a partir de uma interação entre o ectoderma, que está presente no epitélio oral, e o ectomesênquima, que surgiu a partir de quê? Da crista neural. A crista neural ela é constituída por células multipotentes, e aí essas células da crista neural ela vai formar o ectomesênquima. Então, o ectomesênquima ele vai se interagir com o ectoderma, que está presente no epitélio oral, para formar o quê? A banda epitelial primária. E aí, gente, nós vamos conseguir observar aqui nessa imagem a cavidade oral, cartilagem de Merkel, que vai dar origem ao quê? A mandíbula, o germe dentário, que esse aparecimento é característico de qual fase? A fase de botão. Então, nós vamos ter aqui, ó, fase de botão, com o aparecimento do germe dentário, fase de capuz e a fase de campânulo, né? E aí nós vamos conseguir diferenciá-las até mesmo pelo formato em que as duas são apresentadas. Então, como eu já falei para vocês, nós precisamos de quê? Para que a odontogênese ela comece de fato a acontecer, nós precisamos da formação da banda epitelial primária. E essa banda epitelial primária, ela é formada a partir da interação do epitélio oral com o ectomesênquima subjacente. Isso eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou repetir várias vezes. Quando eu estiver explicando uma coisa que está adiante, eu vou retomar desde o princípio, para que vocês consigam estabelecer uma ligação e associar o aparecimento dos eventos, né? E aí, ó, na banda epitelial primária, como eu já falei para vocês, nós vamos ter o aparecimento de dois tipos de lâmina. Então, uma lâmina vestibular que vai dar origem ao quê? Ao fundo de sulco. E uma lâmina dentária, que como o nome já diz, ela vai dar origem ao germe dentário. E aí, gente, como é que a gente vai conseguir observar isso no esfregaço? Nós vamos ter o epitélio oral, que, interagindo com o ectomesênquima, ele vai originar a banda epitelial primária. Nós vamos ver que esse ectomesênquima ele vai se condensar. Então, as células do ectomesênquima vão estar condensadas para que haja o aparecimento de estruturas muito importantes. Então, mais uma vez,
epitélio oral, que interagindo com o ectomesênquima, vai formar a banda epitelial primária, e essa banda epitelial primária vai formar dois tipos de lâmina. Lâmina vestibular, que dá origem ao fundo de sulco, lâmina dentária, que dá origem ao germe dentário. E aqui, gente, ó, nós conseguimos observar a interação dessas duas lâminas, né? Vestibular, fundo de sulco, dentária, germe dentário. Então, aqui nós temos a lâmina dentária e aqui nós temos a lâmina vestibular. Aqui é só mais uma vez para vocês realmente fixarem. Nós temos a banda epitelial primária. Essa banda epitelial primária ela vai se dividir em duas, ou seja, lâmina vestibular, que vai dar origem ao fundo de sulco, e a lâmina dentária, que vai dar origem ao germe dentário. Espero que isso tenha ficado concretizado aí na mente de vocês. Porque agora nós vamos falar sobre as fases desse processo de formação dentária, né? As fases da odontogênese. Então, a primeira fase é a fase de botão. O que é que nós vamos perceber nessa fase? Vai começar a proliferação celular e um aspecto muito característico é o aparecimento do germe dentário. Na fase de capuz, mais proliferação celular. Na fase de campano, nós vamos ter a diferenciação, a maturação das células. E a proliferação que acontecia aqui, ó, botão, capuz, ela vai ser o quê? Ela vai ser reduzida. Na fase de coroa e raiz, a gente vai ver no segundo NP. Hoje nós vamos focar em botão, capuz e campânula. Então vamos começar com a fase de botão. Na fase de botão, como eu já falei para vocês, vai ocorrer o início da formação de germes dentários. E aí, quando é que isso vai começar a acontecer? Nós vimos que a odontogênese ela começa por volta da quinta semana. Mas depois que começa a odontogênese, nós precisamos que ocorra a interação, que tenha o surgimento da banda epitelial primária, que tenha a separação dessa banda epitelial em é, lâmina dentária e lâmina vestibular, que dessa lâmina dentária tem o surgimento do germe dentário, que dessa lâmina vestibular tem o surgimento do fundo de sulco. Então, a fase de botão, ela vai se iniciar depois que todos esses eventos aconteceram. Então, vai ser por volta da oitava semana. E aí, uma coisa que a gente tem que associar é que os botões, eles não vão surgir tudo na mesma época, tudo em uma mesma sequência, não. Vai ser em épocas diferentes. A gente consegue associar isso até mesmo pela erupção dos dentes, né? Que num bebê, a arcada dele não vai ser erupcionada por inteira. Primeiro vai começar o quê? Os incisivos centrais. E aí, nessa fase de botão, essa proliferação de célula, como eu já falei para vocês, ela precisa ser muito elevada, porque os germes eles vão começar a se formar. E aqui nós vamos ter também a condensação do ectomesênquimo, que como eu já falei para vocês, ele vai ser importante para a formação de estruturas bem relevantes, né, como por exemplo a papila dentária, que vai dar origem à polpa e à dentina. Aqui nós temos o epitélio oral primitivo, né, a invaginação do ectoderma, e aqui nós temos a condensação de células ectomesenquimais. Essa condensação de células ectomesenquimais, ela é um evento característico da fase de botão. É aqui onde ela vai começar a se condensar. E aí, aqui mais uma vez, nós vamos ter o epitélio oral, que ele vai fazer o quê? Ele vai interagir com o ectomesênquima para formar a banda epitelial primária. Vai ter o aparecimento de duas lâminas, lâmina vestibular e a lâmina dentária. Lâmina vestibular vai dar origem ao fundo de sulco, lâmina dentária vai dar origem a um germe dentário. E aqui essa fase de botão é para a gente realmente associar o formato de botão, né? Que é característico dessa fase. Então, nós temos a fase de botão, condensação do ectomesênquima, e aqui nós temos o epitélio oral. É só, mais uma vez, reforçando o que eu falei no slide anterior. Terminou a fase de botão, vamos para a próxima fase, que é a fase de capuz. Nessa fase de capuz, vocês lembram que a proliferação celular começou na fase de botão? Pronto, na fase de capuz, essa proliferação ela vai aumentar. E além disso, nós vamos ter um evento que é característico da fase de capuz, que é o germe dentário que foi originado pela lâmina dentária, que foi originada pela banda epitelial primária. Esse germe dentário ele vai se dividir em duas estruturas. Órgão do esmalte, que como o nome já diz, ele vai originar o quê? O esmalte. E ele vai se dividir em epitélio interno e epitélio externo. Esses dois epitélios, eles vão ser importantes para formar a alça cervical, mas eu vou explicar várias vezes isso adiante.
E esse germe dentário, além de se dividir em órgão do esmalte, ele vai formar também a papila dentária. E essa papila dentária, ela é importante para formar o quê? Polpa, né, de papila, P de papila, de polpa também, e dentária, que vai formar também a dentina, além da polpa. E aí, só mais uma vez reforçando, além disso aqui, outras estruturas vão ser desenvolvidas, como por exemplo, retículo estrelado, que como vocês já viram, ele ganha esse nome porque as células que compõem esse retículo, ele tem o formato de estrela, epitélio interno e epitélio externo, que eles vão se interagir para formar a alça cervical. E aí, nós vamos ter aqui, deixa eu colocar para cá, nós vamos ter aqui o que cada coisa vai formar. Órgão do esmalte, como eu já falei para vocês, vai formar o esmalte do dente, e como eu já falei também, ele vai se dividir em dois tipos de epitélio, interno e externo. Esse epitélio vai estar na mesma localização? Não vai. Um vai estar convexo e o outro vai estar côncavo à fase de capuz, mas eu vou explicar isso no próximo slide. Folículo dentário. O folículo dentário ele é muito importante para formar o periodonto de inserção. Lembra que eu falei para vocês no segundo slide que além da formação dos dentes, outras estruturas, como por exemplo de sustentação, de inserção, eles precisam ser formadas? Então, o periodonto de inserção, que diz respeito a três estruturas, osso alveolar, ligamentos periodontais e o cemento, né? O cemento é a continuação do esmalte, que ele fica recobrindo ali a raiz. E aí, esse folículo dentário, ele vai encapsular o órgão do esmalte. A gente consegue observar justamente isso. Tem uma foto de uma lâmina que dá para ficar mais claro isso aqui. E a papila dentária, como já falei para vocês, ela precisa de uma condensação de células ectomesenquimais para formar o quê? A polpa e a dentina. E por último, nós temos o retículo estrelado. Como eu já falei também, o retículo estrelado ele é formado por células no formato de estrela, mas outra coisa muito importante, para que ele tenha um contato com o meio, ele precisa de desmossomos e hemidesmossomos. E eu acredito que vocês tenham visto isso na histo geral também, que esses desmossomos e esses hemidesmossomos, eles são importantes para que as células elas tenham uma característica que é de estar justapostas, né, que está juntinho uma das outras. E aí, como eu falei, o órgão do esmalte, ele é dividido em dois tipos de epitélio, um interno e um externo. A localização vai ser a mesma? Não vai. O epitélio interno, ele vai estar na porção côncava do capuz. Já o epitélio externo, ele vai estar na porção convexa do capuz. O que foi que eu quis dizer? Aqui nós temos o epitélio externo e aqui nós temos o epitélio interno. O epitélio interno, ele vai estar na porção côncava do capuz. E o epitélio externo, ele vai estar na porção convexa do capuz. E aqui nós temos a lâmina dentária, que vai dar origem ao germe dentário, retículo estrelado, com células no formato de estrela, com desmossomos e com hemidesmossomos, que vai permitir o contato com o meio. Nós temos a alça cervical, que na próxima fase, que é de campânula, ela vai surgir completamente devido à interação, à junção desse epitélio externo com esse epitélio interno. E nós temos também a papila dentária, que vai surgir o quê? A polpa e a dentina. Mas para que isso aconteça, precisa disso aqui, ó, uma condensação de células ectomesenquimais. Aqui, mais uma vez, nós temos o epitélio oral, e aí eu consigo até fazer uma revisãozinha para vocês do que eu falei até agora. Nós temos aqui ó, o epitélio oral, que ele vai interagir com o ectomesênquima subjacente para formar o quê? A banda epitelial primária. A banda epitelial primária ela vai dividir em lâmina dentária e em lâmina vestibular. Lâmina vestibular vai formar o quê, Gabriel? O fundo de sulco. E a lâmina dentária, o germe dentário. O germe dentário ele vai se dividir em quê? Em órgão do esmalte e em papila dentária. Papila dentária vai formar o quê? Vai formar a polpa e a dentina, através da condensação do ectomesênquima. E o órgão do esmalte, ele vai se dividir em dois epitélios. Um epitélio externo, que vai estar na posição convexa, e um epitélio interno, que vai estar na posição côncava dessa fase de capuz. E por último, o retículo estrelado, né? Como já falei também. É constituído por células no formato de estrela, com desmossomos e hemidesmossomos para facilitar e permitir o contato com o meio. Aqui, mais uma vez, folículo dentário, que vai dar origem ao quê? Ao periodonto de inserção, cemento, osso alveolar e ligamentos periodontais. E nós vamos ter a papila dentária, que vai dar origem à polpa e à dentina.
E aí, gente, aqui é mais uma vez, para que fixe mesmo.